Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua paz bendita e maravilhosa que tem inundado todo o nosso ser e nosso coração. Graças porque um dia o Senhor tocou o nosso coração e nos chamou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o teu reino de luz, de paz, de amor, de alegria. Graças te damos por tudo, ó Deus, até pelos momentos de dor também, de sofrimento, de provações, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, cante. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Shalom para todos. Você que está aqui no templo, você que está em casa, te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus:
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram culpados, mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Vem agora, Senhor, me ajudar a pregar a Tua santa palavra, que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale, ó Pai, com a Tua graça, com a unção e o poder do Teu Espírito Santo, e eu Te louvarei, renderei sempre a glória, a honra, o poder e o louvor somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, sempre bom nós voltarmos a meditar nesses dois episódios inesperados, dois incidentes, e porque nós tiramos daqui muitas lições, preciosas lições. E a ênfase dessa passagem é o arrependimento. O Senhor Jesus, por 2 vezes, nesses 5 versículos, Ele diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, a ênfase é sobre o arrependimento dos pecados e também um alerta para nós de que há uma possibilidade da pessoa vir a morrer sem haver tempo de arrependimento, sem haver tempo de preparar-se. Daí a necessidade de estarmos sempre prontos, sempre preparados, sempre em comunhão com o Senhor nosso Deus. E esse episódio, esses 2 episódios, eles não são citados em outra parte da Bíblia, apenas aqui nesse capítulo 13 do Evangelho de Lucas. No primeiro episódio, trata-se de alguns galileus, algumas pessoas da mesma região do Senhor Jesus, da Galileia, que foram ao templo, estavam ali dentro do templo, em Jerusalém, cultuando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. E eles foram mortos por Pôncio Pilatos, ali mesmo dentro do templo, enquanto ofereciam sacrifícios a Deus. E o texto diz que o sangue do sacrifício que eles ofertavam a Deus, o sangue dos animais que eles haviam preparado para ofertar o sacrifício a Deus, o sangue dos animais se misturou com o sangue deles. Isso revela toda a crueldade que havia nesse homem, Pôncio Pilatos, aquele que condenou o Senhor Jesus, toda a crueldade, toda a impiedade que havia no coração dele. Matar alguém em pleno culto, matar alguém no meio do ato do culto, é um delito terrivelmente grave, muito grave mesmo. Então, esse homem, Pôncio Pilatos, realmente era um impiedoso. Eles estavam ali, aqueles homens estavam ali dentro do templo, não estavam fazendo nada de errado, estavam cultuando a Deus e oferecendo o culto de louvor a Deus, e foram mortos.
Alguém poderia perguntar, mas por que será motivo? Nós não sabemos, a Bíblia não diz por qual motivo, mas acreditam os estudiosos que muito provavelmente eles devam ter desobedecido alguma lei romana ao irem para o templo oferecer o louvor a Deus, o culto a Deus. Ok, no segundo episódio, Jesus refere-se a uma calamidade acontecida ali quase simultaneamente, bem recente também. Haviam 18 homens trabalhando próximos a uma torre, a torre de Siloé, e de repente a torre desabou sobre eles, matando os 18 trabalhadores instantaneamente. E curioso que já naqueles tempos, uma calamidade era tida como resultado de pecado. Qualquer calamidade, qualquer tragédia que acontecia, era associada ao pecado. E hoje não é diferente. Já naqueles tempos, uma calamidade gerava muita especulação sobre a culpa. E hoje também ainda é assim. Qualquer tragédia, qualquer calamidade, logo se começa a especulação se aquela pessoa estava em pecado ou não, por que será que aconteceu aquilo, por que aquela pessoa sofreu aquilo. E quando cai um avião, quando há um acidente de carro, logo se começam as especulações. Será que a pessoa estava em pecado? Por que será que aconteceu isso? Qual o motivo? Então, Jesus traz o significado desses dois incidentes para o plano espiritual. Jesus traz tudo isso para a esfera espiritual. Mas o Senhor Jesus, ele nega que esses galileus fossem especialmente mais pecadores do que outras pessoas. Ele diz, vocês pensam que porque aconteceu isso com esses homens, eles eram mais pecadores do que os outros? Não eram, eu afirmo isso. E digo mais, se todos não se arrependerem, igualmente perecereis. Então Jesus nega com toda ênfase, enfaticamente, que esses galileus não eram mais pecadores, porque aconteceu isso com eles. Amados, todos são pecadores. Não tem esse e nem aquele. Todo ser humano na face da terra é um pecador. E o Senhor Jesus chama os seus ouvintes ao arrependimento. Do contrário, todos perecerão no inferno. É isso que ele está dizendo no verso 3. E há uma tendência muito forte para as especulações até em nossos dias. Amados, cada um de nós deve buscar o seu próprio arrependimento. Cada um de nós deve buscar a sua própria salvação, pois a salvação ela é individual. Até mesmo a esposa que é submissa ao marido, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 23, que o marido é o cabeça da mulher, e a mulher deve ser submissa ao marido, mas essa autoridade do marido sobre a mulher deixa de existir a partir do momento que ele venha interferir na busca dela por sua salvação. Isso é tão sério que se a mulher está buscando o seu arrependimento, a sua caminhada com Deus, está buscando a sua salvação, e o marido, sendo ímpio, por ser autoridade sobre a esposa, quiser interferir, essa autoridade dele cai por terra. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero pensar um pouco com você sobre os males físicos, para que nós venhamos a compreender um pouquinho mais
sobre os males físicos, olhando para a palavra de Deus. Jó, todos conhecem a história de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus e era um homem que se desviava do mal. Portanto, era alguém que vivia de acordo com a palavra de Deus. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, depois de Jesus, Jó foi o homem que mais sofreu nesta terra. Então convém a gente pensar um pouco sobre isso, para entendermos um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, males físicos não têm nada a ver necessariamente com pecado. Você entendeu? Grave bem isso. Males físicos não têm necessariamente a ver com pecado. Às vezes tem, mas nem sempre. Não tem a ver com pecado. Nem sempre males físicos têm ligação direta com a prática de pecados. E normalmente as pessoas pensam que males físicos, todos eles têm a ver com pecado. E quando você vê alguém sofrendo, logo as más línguas vão dizer: aquela pessoa está sofrendo porque está em pecado. Deve estar em pecado. Mas há muitos incrédulos que duvidam da presença de Deus, da existência de Deus, e não sofrem males físicos. Não é verdade? Há muitos incrédulos, pecadores, que vivem com uma vida saudável, seus corpos saudáveis. O que é importante? O que é mais importante para nós? Lutarmos pelo nosso arrependimento dos pecados, lutarmos pela nossa salvação, nos esforçarmos por ela, estarmos sempre em condições de estarmos prontos, e não esperar chegar às aflições. Porque muitos procuram se consertar com Deus, procuram buscar a Deus apenas nos momentos de aflições. Não! Devemos buscar a Deus independente de estarmos passando por aflições ou não. Precisamos nos fortalecer a cada dia. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano com condições de lutar, de se esforçar, de se defender, de buscar a Deus. Deus colocou uma força no coração do ser humano. Deus colocou a fé no coração. Nunca esperar de pessoas. Esse é outro segredo. Nunca esperar de pessoas, porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5: maldito o homem que confia no homem. Todas as pessoas têm problemas. E todas as pessoas querem se livrar dos seus problemas. Não tem ninguém na face da terra que não tenha problemas. E todos querem ficar livres deles. Mas nós só ficamos consolados quando nós descansamos no Senhor. Nós só ficamos consolados, tranquilos, quando entregamos as nossas angústias ao Senhor Jesus. Quando nós descansamos nele. Vinde a mim, ele diz, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você só encontra descanso, alívio, paz bendita, paz verdadeira, quando você entrega as suas angústias ao Senhor Jesus. Quando nos aquietamos na presença dele. Quando esperamos nele. Como diz o Salmo 46, no versículo 10:
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Somente quando nós conseguimos nos aquietar nos braços do Senhor Jesus, nós encontramos o descanso verdadeiro, a paz verdadeira, o alívio necessário. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, a Bíblia diz que viu Deus que tudo que ele tinha criado era muito bom. Deus não cria nada ruim. Deus não cria porcarias. E viu Deus que tudo que ele tinha criado era muito bom. A palavra mal, no sentido de substantivo, ela refere-se aos males físicos. Mal com L significa os males físicos. As doenças, as pestes, as calamidades. E pode-se dizer, embora nem todo mal físico signifique juízo de Deus, mas pode-se dizer que os males físicos sobre toda a criação, sobre todos os seres vivos, sobre todos os homens, procedem da justiça de um Deus irado, por causa do pecado do homem. Um Deus irado contra as suas criaturas. Procedem da justiça dele. No início, tudo era muito bom. Não havia nada de ruim. Tudo era muito bom. É o que diz a palavra em Gênesis 1:31. Não havia doenças, não havia pestes, não havia calamidades, mas por causa da prática dos maus intentos do coração do homem, por causa da prática dos males morais, então, da parte do homem, vieram a existir os males físicos também. Você entende isso? Não havia males físicos, não havia doenças, não havia morte física, não havia tragédias, calamidades, mas por causa dos males morais praticados pelo homem, ou seja, por causa do pecado do homem, os males físicos e tudo que é ruim no mundo vieram a existir. E aí Deus até amaldiçoou a terra. Todos esses males, todas as coisas ruins vieram a existir por uma imposição penal de Deus. E Deus chegou até a amaldiçoar a própria terra que ele havia criado. Eu vou ler para você, em Gênesis, no capítulo 3, do verso 16 ao 19. Escute bem o que diz a palavra. Para a mulher, disse Deus: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz aos teus filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não havia nem mesmo a dor do parto. Não era para existir. Deus falou: a partir de agora, mulher, eu vou multiplicar a dor da tua gravidez, e você vai dar à luz em meio às dores.
e o teu desejo será para o teu marido. O que Deus está dizendo com isso? Qual era o desejo da mulher quando ela desobedeceu e comeu do fruto que Deus havia proibido comer? Qual era o desejo do coração dela? Era dominar. Agora Deus diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Por isso a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 23, que o marido é o cabeça da mulher. Mas Gênesis 3 ainda continua dizendo, no verso 17 agora: e para Adão Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui Deus amaldiçoou a terra, e Deus disse ao homem: agora, para você comer, você vai ter que suar. Não era para existir nem o trabalho. O trabalho não era para existir. Deus disse: agora, maldita é a terra, e para você você vai tirar o teu sustento da terra com o teu suor. No 18 ele diz assim: ela produzirá, a terra, né? A terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Cardos e abrolhos significa as plantas rasteiras e espinhosas, que não servem para nada. A urtiga não serve para nada, o carrapicho não serve para nada. Deus disse, os espinheiros, espinhos, Deus disse: agora a terra vai produzir essas coisas também. E finalmente no 19, então, ele diz assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra. Ou seja, agora você vai morrer. Até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Amados, nós não temos noção da dimensão do estrago que o pecado causou no mundo. Não era para existir nada de ruim que tem na terra hoje. Não era para ver nada de ruim. E viu Deus que tudo que ele havia criado era muito bom. Agora vai dar à luz com dores. O teu desejo de dominar, eu vou passar para o teu marido, ele vai te governar. Você, homem, para tirar o teu sustento, vai ter que tirar da terra com o teu suor. Maldita é a terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, tudo que é planta rasteira espinhosa que não serve para nada, até que você volte à terra, de onde você foi formado, porque você veio da terra e você vai voltar à terra, ou seja, você agora vai morrer fisicamente. Não era para existir nem a morte física, até que tornes a terra. Males morais, pecado, trouxeram males físicos. O homem é a coroa da criação, nós sabemos isso. O ser humano é o que de mais belo, o ser humano é o que de mais perfeito Deus criou. Por isso ele foi colocado por Deus como o cabeça de toda a criação. Isso está muito claro em Gênesis 1:28, que Deus colocou o homem como cabeça de toda a criação.
Deus colocou o homem como responsável sobre tudo aquilo que ele tinha criado. Ou sabem o que diz Gênesis 1, 28? E Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha que poder Deus deu ao homem, ao primeiro casal. Deus abençoou e os colocou como responsáveis por tudo aquilo que Deus havia criado. Mas, infelizmente, o homem pecou, o homem desobedeceu e causou todo o estrago que nós não temos nem noção do mal que o pecado causou no mundo. Por isso, o ato de transgressão, o ato do pecado do homem, refletiu também sobre toda a criação. A Bíblia diz que hoje toda a criação está sofrendo, toda a natureza está sofrendo, toda a criação hoje está gemendo, aguardando o momento da sua libertação. Diga: vem, Senhor Jesus. Os males físicos hoje abrangem animais, os males físicos abrangem vegetais, toda a natureza, todos os seres humanos. O relacionamento do homem com a terra ficou invertido. Era para o homem dominar a terra. Agora é a terra quem domina e engole o homem. Agora o homem volta para a terra, de onde veio. Ou seja, agora ele morre fisicamente. Do pó vieste, ao pó tornarás. A morte física é ao mesmo tempo julgamento e libertação. Como assim, pastor? A morte física é julgamento para uns e libertação para outros. É julgamento para aqueles que estão fora dos caminhos de Deus, estão separados do Senhor Jesus. Para esses, a morte física é julgamento. Mas ela é bênção para aqueles que estão firmes com o Senhor Jesus. Amém? É julgamento para o não redimido, para o que está sem Jesus. Mas é bênção para o redimido, porque a morte física abre caminho para a vida eterna com Deus. Amém. Por isso que ela é libertação para aquele que está firme no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ela vai abrir caminho para a salvação eterna. A salvação eterna que vai perdurar por toda a eternidade. Diga glórias a Deus. Mas pensando um pouquinho sobre, em relação à procedência dos males físicos, já que estamos pensando sobre males físicos e buscando compreender um pouquinho mais sobre os males físicos, nós, na verdade, nunca chegamos ao fundo da questão em relação aos males físicos. E a Bíblia é muito clara em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas, Ele nos dá a nós. As coisas descobertas são reveladas aos homens. Ou seja, existem as coisas que são encobertas, não pertencem a nós, são de Deus, são mistérios, mas tem coisas que Deus revela para nós, e nós podemos compreender. Amém?
Muitos cristãos, no momento que estão passando por males físicos, no momento que estão sofrendo, eles se preocupam muito com a causa, se voltam muito para a causa e querem saber o porquê daquele mal físico. Será que aquilo, eles pensam, será que é um castigo de Deus? Será que Deus está permitindo isso para me disciplinar? Será que Deus está fazendo isso para me educar? Por que será que eu estou sofrendo esse mal? Será que é para me preparar? Claro que existem castigos mandados por Deus. Existem muitas situações de castigos mandados por Deus, tanto pessoalmente quanto coletivamente também. Mas nem todo sofrimento é castigo de Deus. É importante você diferenciar bem uma coisa da outra. Existe o castigo de Deus, sim. Deus castiga, sim. Mas nem todo sofrimento físico significa castigo de Deus. Nunca podemos usar essa mesma explicação para todo tipo de males físicos. Nunca podemos usar a mesma comparação, essa mesma explicação. Seja um sofrimento físico, seja um sofrimento emocional, seja alguma derrota que a pessoa esteja sofrendo, seja algum tormento que a pessoa esteja passando, não podemos usar essa mesma explicação. Deus sempre disciplinou o seu povo. Toda vez que Israel afastou-se do Senhor, o Senhor trazia a vara, o Senhor trazia o castigo ao seu povo. Hoje não é diferente. Mas grave bem isso: nem todo sofrimento, nem todo mal físico significa castigo. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no verso 6, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É a Bíblia que está dizendo que Deus corrige aquele que ama e Ele açoita a todo filho a quem recebe. No livro de Salmos, há uma passagem interessante no Salmo de número 32. Eu vou ler para você do verso 1 ao verso 4. Escute bem a palavra. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado, seu pecado coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Aí ele diz assim no 3: enquanto calei, os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Sabe do que o salmista está falando aqui? Está falando de males físicos por causa do pecado. Ele está dizendo que enquanto ele calou o seu pecado, ou seja, enquanto ele não confessou o seu pecado, envelheceram os ossos. Isso fala de mal físico.
O rei Davi sentiu na pele, sentiu na sua carne as consequências do seu pecado. É o que ele está dizendo. E no verso 4 ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha o que o pecado causa numa pessoa. Ele sentiu na sua carne as consequências do seu pecado, e quando ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, está dizendo que a culpa o imobilizava. A culpa, o peso do pecado paralisava o homem, o salmista, debilitava Davi. Um outro exemplo maravilhoso que nós temos na Bíblia de males físicos como consequência do pecado é aquela passagem do Evangelho de João, que vai do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Havia um homem paralítico há 38 anos, e o Senhor Jesus curou aquele homem. Depois de curado, o Senhor Jesus encontrou aquele homem no templo, e o Senhor Jesus fez um alerta para ele, disse para ele assim: olha, veja que você não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Veja, ele estava paralítico, doente, há 38 anos. Depois de curado, o Senhor Jesus disse: cuidado para não pecar mais, para que não te aconteça coisa pior. Amados, grave bem isso agora. Quem aceita Jesus, quem recebeu Jesus, quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador e obedece o Senhor Jesus por meio da fé, não sofre mais por causa da ira de Deus. Amém? Não vai sofrer por causa da ira de Deus e nem por causa do castigo de Deus. Grave isso. Todo aquele que recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e obedece o seu Senhor, não vai sofrer pela ira de Deus, não vai sofrer pelo castigo de Deus. O sofrimento para o justo vai ser uma provação de Deus. Jó passou por isso. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E depois de Jesus, foi o homem que mais sofreu no mundo. Então, nesse caso, o sofrimento é uma espécie de um despertador divino para nos prevenir. É um despertador de Deus para nos alertar. Mas não é regra. É para chamar a nossa atenção para o nosso procedimento. Foi assim com Jó. Pode ser assim com qualquer um de nós que estamos no caminho do Senhor. É como um toque de Deus. O sofrimento será uma provação, como um despertar de Deus para o nosso procedimento aqui nessa vida. Amém? Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 71: foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque aprendi os teus decretos. Ele está dizendo: Senhor, foi bom para mim ter passado por aflições,
porque aprendi mais a respeito da tua lei, aprendi mais da tua palavra. Ele está agradecendo a Deus pelo sofrimento que passou. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, pois aprendi os teus decretos. Está agradecido a Deus pelos seus sofrimentos. E aqui está o segredo, queridos. Aqui está o segredo. Ser agradecido a Deus até pelo sofrimento. Porque ser agradecido a Deus pelas coisas boas, isso é tranquilo. É ou não é? Você agradecer a Deus pelas maravilhas que Deus está operando, isso é fácil. Mas o segredo está aqui, ser agradecido a Deus também pelos sofrimentos. Foram os sofrimentos que levaram o salmista a um novo patamar, a um novo relacionamento com Deus, a uma nova intimidade com Deus. Foram justamente os sofrimentos que o levaram ao crescimento espiritual. Talvez antes disso ele não sabia agradecer a Deus pelos sofrimentos, mas ele aprendeu. Amados, nós não devemos nos concentrar só nos meios que Deus usa para disciplinar os que merecem. Não vamos ficar focados só nos meios que Deus usa para disciplinar, para castigar aquele que merece. Devemos atentar na advertência que os meios que Deus usa trazem para nós e tirar lições. Devemos atentar na advertência que esses métodos que Deus usa, o que eles trazem, que eles proporcionam para nós, para tirarmos ensinamentos, para crescermos na fé, para subirmos do patamar com Deus, na intimidade com Deus, para termos uma vida de um relacionamento mais íntimo, mais profundo, e dizer como o salmista falou para Deus: Deus, eu entendi, foi bom eu ter sofrido, foi bom ter passado por tudo que aconteceu, as aflições que eu passei, foi bom, Senhor, me trouxe crescimento, entendi mais da sua palavra, passei a compreender melhor o Senhor. Devemos atentar e tirar lições, queridos, a fim de que abandonemos os nossos pecados. A enfermidade em si não é uma coisa boa, claro. A doença em si não é uma coisa boa. Eu nunca vi ninguém falar: ai, que delícia, uma doencinha. Nunca vi alguém dizer: eu queria tanto ficar doente. Se ela não é uma coisa boa, mas aquilo que Deus faz através dela são coisas boas. Amém? Aquilo que Deus faz através de uma enfermidade são só coisas boas. Importante lembrar, queridos, epidemias, pandemias, tragédias, calamidades, desastres, sempre trazem advertência aos pecadores. Essas coisas sempre trazem um alerta aos pecadores. Basta olhar quando acontece uma tragédia. Observe a reação das pessoas quando acontece uma pandemia, uma epidemia, quando acontece uma calamidade. Quando acontecem essas coisas, todos ficam apavorados, com medo de que possa acontecer com elas as mesmas coisas. E todo mundo fica na retaguarda. Essas coisas trazem mesmo alerta para as pessoas. Haja vista, por exemplo,
a Covid-19. O medo, o pavor que causou nas pessoas do mundo inteiro. Um outro lembrete importante é que os males físicos também são causados pela ira de Satanás. Grave bem isso. Males físicos também são oriundos da fúria de Satanás. Foi o caso de Jó. Os sofrimentos de Jó não vieram de Deus. Os sofrimentos de Jó vieram de Satanás com a permissão de Deus. Vieram de Satanás, vieram da ira de Satanás, mas com a permissão de Deus. E Deus não permite se não for por um propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, Ele tem um propósito naquilo. Todo o sofrimento de Jó veio de Satanás, com a permissão de Deus. E nem havia na vida de Jó motivo para correção. Não tinha motivo para corrigir, para que Deus o corrigisse. Era um homem íntegro. Jó vivia perfeitamente, completamente, dentro do padrão que agradava ao Senhor Deus. Mas sofreu tudo que sofreu. Então, quando esse tipo de sofrimento nos atinge, é porque houve uma permissão de Deus. Amém? Quando esse tipo de sofrimento nos atinge, é porque houve uma permissão de Deus, não sem propósito. Porque em tudo Deus tem um propósito. Diga graças a Deus. Satanás pediu permissão para Deus para tocar em Jó. Ele pediu permissão para Deus para causar todo o sofrimento em Jó, e Deus permitiu. Está escrito que Deus deu a permissão. Por quê? O sofrimento de um justo não pode ser explicado. Grave isso. O sofrimento de um justo é mistério. Você não explica. Mas o grande segredo é você agradecer a Deus até no sofrimento. Este é o segredo. Essa semana eu fui convidado a orar por um homem numa casa, numa residência, e ele estava enfermo. Eu já tinha orado por ele há anos atrás, e Deus o tinha curado de um câncer. Agora ele estava com um outro problema de saúde, e eu fui orar por ele. E ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele não é crente, pelo menos ele não frequenta nenhuma igreja, mas ele tem muita fé em Deus. Portanto, ele crê no Senhor Deus. E ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse: pastor, eu nunca abri a boca para reclamar em nenhum momento que eu fiquei doente. Nunca eu murmurei. Pelo contrário, eu sempre me calei e sempre esperei em Deus. Eu pensei comigo: olha aí, glória a Deus, uma pessoa que nem se declara crente, nem frequenta uma igreja, mas ele aprendeu um princípio de Deus maravilhoso. Ele está usando um princípio bíblico de não murmurar. A murmuração é um pecado terrível contra Deus. A murmuração é como a rebelião, que é como o pecado da feitiçaria. Esse homem disse:
eu nunca abri a boca para reclamar em nenhum momento da minha enfermidade. Glórias a Deus. Amados, portanto, o sofrimento de um justo, para mim, é o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. Isso é coisa encoberta, e coisa encoberta não pertence a nós. Coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Nós não entenderemos aqui. Aliás, muitas coisas nós não entenderemos aqui nessa vida. Nós partiremos daqui desse mundo sem compreender muita coisa, mas lá na glória nós compreenderemos todas as coisas, aonde estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Amém. Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar um pouco mais a Ele. Glórias a Deus. Querido Jesus, graças te damos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. A tua palavra que é a resposta para todas as nossas dúvidas, nossos questionamentos. Oh Deus querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor dos exércitos é o teu nome. Quem é poderoso como o Senhor? Quem é poderoso como o Senhor com essa tua fidelidade, ó Deus? Muito obrigado. Senhor, tu tens um braço poderosíssimo, forte é a tua mão, elevada é a tua destra, justiça e juízo são a base do teu trono, Senhor Jesus. Benignidade e verdade vão adiante do Senhor. Somente a ti adorarei e servirei sempre ao Senhor, em espírito e em verdade. Recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, recebe a minha gratidão, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Você que está aqui no templo, se trouxe, pode fazer a sua oferta. Você que está em casa, pode fazer a sua transferência bancária e Deus vai te abençoar. Pai querido, eu louvo e agradeço e bendigo por cada dizimista fiel e cada ofertante fiel que tem sustentado esta obra, que tem sustentado essa casa, que tem abençoado a minha vida, que tem abençoado a igreja do Senhor. Ó Deus, voluntariamente, sem constrangimento, reconhecendo ser esse um ato de fé, de honra ao Senhor, uma atitude de honrar a Deus, de reconhecer a grandeza, o poder, a soberania do Senhor Deus. Muito obrigado, Pai querido. A Ti nós damos toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus. Levante suas mãos para Ele. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Pai querido, se alguém aqui com alguma enfermidade, seja curado, seja liberto, seja perdoado, pois a tua palavra nos diz em Tiago, capítulo 5, verso 14, está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo, e a unção levantará o enfermo, salvará o enfermo, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Pai, muito obrigado, ó Deus. Consagramos a Ti mais uma vez nossas vidas, nossa casa, nossa família. Eu oro e abençoo cada ovelha que o Senhor trouxe aqui nesta noite, aqueles que estão em casa, estão distantes, onde estiverem, Pai, eu peço que sejam fortalecidos, sejam curados pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, agora e sempre. Amém.